Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, alunos, eu sou o professor Gustavo Naiva. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Técnicas em Atendimentos e Serviços Jurídicos. O nosso tema de hoje, da nossa aula, vai ser Arquivologia. Bom, nós sabemos que toda e qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ela produz informações. E que essas informações, elas precisam, de fato, serem perpetuadas e registradas para diversos fins. Imaginem vocês que, de fato, vocês trabalhem em uma instituição e nessa instituição vocês querem desenvolver um projeto. E esse projeto, ele tem como finalidade eliminar todos os insetos do mundo. Em algum momento você vai ter que registrar essas informações, perpetuar essas informações, esses passos do processo, esse processo de criação. Então, para você, de fato, dar andamento a esse processo, você terá que fazer esse registro, para poder repassar as informações para os seus colegas, receber colaborações, submeter o seu trabalho à análise de um superior, até mesmo para fins de consulta. Caso alguém queira se inspirar nesse seu projeto, nessa forma de agir que você teve na eliminação desses insetos, você de fato vai ter que perpetuar, registrar essas informações. Essas informações elas vão fazer parte do arquivo da empresa. Então é justamente para isso que existem os arquivos, documentos arquivísticos. É justamente para registrar essas informações e fazer com que elas possam ser acessadas por outras pessoas, para diversos fins. E esses documentos, eu criei esses documentos, eu registrei essas informações, eu perpetuei esse passo a passo na elaboração, na criação de um projeto de eliminação dos insetos. Bom, eu terminei, eu concluí, eu consegui de fato eliminar todos os insetos do planeta Terra, o que é bem improvável. E, então, eu consegui, eu realizei lá, eu concluí o meu plano. Então, basta apenas registrar essas informações e guardá-las, sem ser de uma forma organizada. Não podemos, de fato, apenas criar esses arquivos lá dos arquivos do projeto em um armário, colocar em um armário ou somente armazená-los numa nuvem do HD, se caso esse projeto ele seja digital. Eu posso apenas fazer isso? Não, pessoal? Porque não vale a pena você criar um projeto tão grande, você elaborar um projeto, você criar documentos e simplesmente guardá-los em uma sala, em um armário e não saber organizar. Quando eu precisar desses documentos, de fato, eu vou ter essa dificuldade, de acordo com a quantidade de arquivos que eu vou ter lá nessa sala, de documentos que eu vou ter nessa sala, eu vou ter uma dificuldade de encontrar. Então isso já vai dificultar o meu trabalho. Então eu vou organizar, eu preciso organizar aqueles documentos, eu preciso ter uma técnica justamente para me localizar naquele arquivo, saber onde é que está aqueles documentos que eu criei, do projeto que eu efetuei, que eu botei para frente. Então, os documentos eles precisam ser organizados e não podemos somente criá-los e arquivá-los. Por quê? Com o passar do tempo, a quantidade de informações e de documentos, ela será tão grande que você vai precisar, de fato, de um método de organização para achar, e também vai precisar guardar somente o necessário. Eu não posso guardar qualquer documento. Eu tenho um documento e eu vou, de fato, classificá-lo de acordo com a necessidade que eu tenho, de acordo com o seu valor. Eu preciso guardar aquele documento, ele é importante, para o meu projeto, ele foi importante para o meu projeto, ele tem um valor, um valor histórico, um valor documental. Não, ele não tem esse valor, então eu posso, de fato, eliminá-lo. Eu não tenho por que guardar algo que eu não tenho a necessidade de fazer uma consulta, que ele não tem um valor histórico, que ele não tem um valor documental. Então,
de fato, eu vou precisar de uma técnica de organização que me permita justamente isso, né? E é justamente essa técnica que a gente vai trabalhar, né? Essa teoria das 3 idades do documento, do ciclo vital do documento. Ela já existe, nós já podemos empregá-la. Na verdade, ela já é empregada há muito tempo. Bom, essa técnica, ela justamente vai me permitir 3 coisas, né? Que só os documentos que você esteja trabalhando, que eu estou trabalhando naquele momento, né? Que eu realmente estou utilizando naquele momento, que estejam sobre a minha responsabilidade, que eles ocupem espaço na minha mesa de trabalho. Eu não tenho por que ter N documentos na minha mesa de trabalho se eu não estou, de fato, utilizando esses documentos. E ela também vai me permitir, né, que quando eu terminar, de fato, de trabalhar com aquele documento, que aquele documento cumpra o seu valor, né, cumpra, de fato, o que foi prometido, ele perca o seu valor primário, passe a ter um valor secundário, ou até mesmo não ter mais um valor, né? Ele não ter valor nem documental, nem histórico, eu possa eliminá-lo. Então, caso esse documento ele tenha um valor histórico e documental, né, essa técnica ela vai me permitir fazer esse filtro, se ele vai ser de fato eliminado ou se ele vai ser recolhido para um arquivo permanente, onde eu possa ter acesso a essas informações, né, de valor histórico, de valor documental. Bom, essa técnica que a gente está falando, como eu já tinha dito, é a teoria das 3 idades, né, ou ciclo vital dos documentos. No que consiste essa teoria? Bom, é uma teoria segundo a qual os arquivos são considerados arquivos correntes, intermediários e arquivos permanentes, de acordo com a frequência, né, de uso por suas entidades produtoras e a identificação dos seus valores, né, primários, valores secundários. Bom, simplificando, a teoria ela faz com que nós saibamos qual documento faz parte do arquivo corrente, arquivo intermediário e o arquivo permanente, de acordo, né, com o quanto nós usamos e de acordo com o valor primário ou secundário que ele possui. Bom, exemplificando, né, eu sei que o meu documento ele está no arquivo corrente porque a frequência, né, de uso é alta. Como nós falamos, esses arquivos eles vão ser classificados de acordo com a frequência, em primeiro lugar, de acordo com a frequência que ele é utilizado, e em segundo lugar, né, de acordo com o seu valor primário ou valor secundário. Se aquele arquivo eu utilizo ele frequentemente, eu tenho que consultá-lo, né, com mais frequência, esse arquivo ele está no arquivo corrente. Aí, nos intermediários, eu tenho aquele arquivo que eu já utilizei, que ele já foi frequente, né, que eu já fiz a consulta nele, ele já foi um arquivo ativo. Eu já fiz consultas, eu utilizei, né, diariamente, eu tinha uma frequência de uso daquele documento, mas eu concluí lá aquele meu projeto que eu estava trabalhando, aquele meu processo. Então, eu não tenho mais a necessidade de fazer tantas consultas a esse documento. Aquele documento ele vai ficar guardado, né, em outra sala, em um armário, para posteriormente, caso eu necessite, eu possa, de fato, fazer uma consulta, né? Ele tem que ser um arquivo disponível. Eu posso ir lá e simplesmente pegar e fazer uma consulta naquele arquivo. Bom, já lá no permanente, eu sei que ele está lá porque ele possui valor primário, ele já possuía de fato um valor primário, né, nas fases corrente e intermediária, mas esse documento ele é tão importante que ele adquiriu um valor secundário, ele adquiriu um valor histórico ou documental. Então, eu preciso, de fato, guardar de forma permanente aquele arquivo. Então, simplificando aqui para vocês, os arquivos eles são divididos em arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. Os arquivos correntes são aqueles que eu faço uma consulta mais frequente, né? Eu utilizo aqueles arquivos todos os dias, ou, de fato, eu utilizo pelo menos uma vez na semana. Eu tenho uma frequência de uso daqueles arquivos. Os intermediários são aqueles arquivos que estavam ativos, né, perderam seu valor primário, eu já não consulto tanto aqueles documentos, e em determinado momento, quando ele cumprir o seu prazo precaucional, eu vou
de fato, avaliar se aquele documento ele vai ser eliminado ou se ele vai ser recolhido para o arquivo intermediário. Já no arquivo intermediário, os arquivos intermediários, eles são, né, aqueles arquivos que tinham valor primário lá quando eles eram correntes ou intermediários, e após um determinado período, ele perdeu o seu valor primário, passa a ter um valor secundário, né, um valor documental, um valor histórico. Então, eu tenho que, de fato, guardar aquele documento de forma permanente. A Lei 8.159 de 91, ela traz a definição de arquivo corrente, né, de arquivo de primeira idade ou arquivos ativos, também como são chamados. Lá no artigo 8º, no parágrafo 1º, ele diz que consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem a movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. Mais uma vez, o legislador ele traz aqui a definição atrelada à consulta frequente, né, de arquivo corrente. Aqueles arquivos que são consultados de forma frequente, eles são tidos, né, como arquivos ativos, arquivos correntes. Bom, aqui a gente tem algumas características do arquivo corrente. O arquivo corrente, ele é um conjunto de documentos que possuem um valor primário, administrativo, fiscal ou legal e são consultados frequentemente. Bom, um exemplo são os documentos que estão na sua mesa, né? A gente já falou a respeito que os documentos frequentes, geralmente eles ficam com a pessoa que está trabalhando, movimentando o projeto ou o processo, né? No armário ao lado ou na caixa de entrada do seu sistema, né? Se for um arquivo eletrônico. São os documentos que compõem o processo que você está analisando no momento. O relatório que você está finalizando ou qualquer outro documento que esteja registrando demandas que estão em andamento. Então, esses são os exemplos, né, de arquivos correntes que nós temos. Os arquivos correntes, os documentos, na verdade, correntes, não precisam ser movimentados para serem, de fato, correntes. Não está... A caracterização deles, né, como arquivo corrente, não está atrelado à movimentação, né, mas sim à consulta frequente. Bom, uma observação que a gente tem aqui justamente no nosso material. Consulta frequente é diferente de movimentação, movimentação alta. E o que caracteriza um arquivo corrente é a consulta frequente. Bom, o acesso aos documentos correntes, ele é restrito aos produtores daquele documento, né? Eu produzi o documento, de fato, eu tenho acesso momentaneamente àquele arquivo. Então, esse acesso dos arquivos, dos documentos correntes, ele está atrelado justamente aos produtores. Outra característica que nós temos aqui é que quando os documentos, né, ele cumpre o seu prazo, né, na fase corrente, ele é transferido ou, de fato, recolhido para um arquivo permanente, né? A gente tem que observar essa terminologia de transferência e recolhimento, né, dos arquivos. Eu posso ter a transferência quando o arquivo corrente ele passa do arquivo corrente para o arquivo intermediário. Então, existe uma transferência do arquivo. Já o recolhimento é a passagem, né, do arquivo corrente para o arquivo permanente ou do arquivo intermediário para o arquivo permanente. Então, existe essa diferenciação entre transferência e recolhimento. Não vão pensando que quando o arquivo passa do intermediário para o arquivo permanente, ele é transferido. Não, ele é recolhido, seja ele estando na fase corrente ou intermediária. Quando passa para o arquivo permanente, ele é recolhido. Bom, aqui nós vamos adentrar a respeito da terminologia, né, dos arquivos intermediários, que também consta lá na Lei 8.159 de 91, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, que diz que os arquivos intermediários, né, consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente, nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Os arquivos, eles também não irão ficar, né, de forma definitiva lá nos arquivos intermediários. Como eu falei para vocês, existe um prazo precaucional e de acordo com esse prazo, né, cumprir o prazo, o arquivo,
ele vai ser analisado e vão verificar se de fato aquele arquivo ele vai ser eliminado ou ele vai passar, né, justamente para ser recolhido para o arquivo permanente, de acordo com o seu valor. Se ele tiver um valor primário ou secundário, geralmente os arquivos são de valor secundário, que vão ser recolhidos para o arquivo permanente. Aqui a gente tem outras características, né, dos arquivos intermediários. Os documentos que compõem o arquivo intermediário, eles são aqueles que não são consultados com tanta frequência, né? Eles tiveram seu valor primário reduzido, ou seja, eles foram em algum momento criados, cumpriram a sua finalidade e a partir do momento que ele cumpre a finalidade dele, que eles já não estão sendo consultados com tanta frequência, eles passam a ter um valor secundário ou de fato a ter valor nenhum. Esses arquivos, eles vão, como a gente já mencionou, passar um período lá no arquivo intermediário. Após esse período, né, que é o prazo precaucional, ele vai ser eliminado ou recolhido para o arquivo permanente. Bom, outra característica que nós temos aqui, outro ponto importante, é que esses documentos, né, eles podem ficar fora da instituição. Eu não sou, de fato, obrigado a guardar esses arquivos intermediários no mesmo prédio em que eu trabalho, né, no mesmo prédio da instituição. Eu posso alugar um local mais barato, acessível, né, que o valor do aluguel seja mais barato, e guardar aqueles arquivos em outro local, desde que eles estejam sempre acessíveis, né, para consulta. Os arquivos intermediários, eles foram criados justamente para desafogar, né, esses setores de trabalho e dividir a responsabilidade a respeito da documentação, da guarda dessa documentação. Já pensou se a gente só tivesse arquivo corrente e arquivo permanente? Né? Os setores iam ficar amultuados de informações. E essas informações, esses documentos, eles seriam muito difíceis de organizar. Então, criou-se um arquivo intermediário justamente para fazer com que, né, desafogassem esses setores onde os arquivos correntes ficam e esses documentos eles cumpram um prazo precaucional e a partir desse prazo precaucional eles vão ser reanalisados ou recolhidos para o arquivo permanente ou eliminados de acordo com o seu valor. Bom, outra característica que a gente tem desses arquivos é a subordinação deles, né, a subordinação dos arquivos intermediários aos arquivos permanentes. O porquê dessa subordinação? Porque ao término do prazo precaucional, que a gente já mencionou, esses arquivos intermediários eles vão ser analisados e de acordo com o seu valor, eles irão ser ou eliminados ou recolhidos, né, para o arquivo permanente. E lá no arquivo permanente, só entra documentos que tenham o valor secundário, né, comprovado. Até mesmo porque você não vai guardar algo que não venha a ter utilidade. Então, esse arquivo intermediário, ele é subordinado ao arquivo permanente. Também lá na Lei de 8.159 de 91, lá no seu artigo 8º, no parágrafo 3º, a gente tem a definição, né, de arquivo permanente. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos, né, de valor histórico, probatório, informativo, que devam ser definitivamente preservados. Então, todo aquele arquivo que tem o seu valor, né, tinha um valor primário e foi reduzido para um valor secundário, onde ele tem um valor histórico, probatório, informativo e que devem ser definitivamente guardados, porque de fato em algum momento eles poderão ser utilizados por alguma dessas, né, características, então eles vão ser guardados permanentemente, justamente para consultas posteriores. Algumas características do arquivo permanente, né, que nos arquivos permanentes temos os documentos que foram recolhidos diretamente do arquivo corrente ou do arquivo intermediário. Como eu falei para vocês, os arquivos eles não são transferidos para o arquivo permanente, eles são recolhidos, né? São documentos que perderam seu valor primário e adquiriram um valor secundário. No popular, eles cumpriram de fato, né, o que prometeram, né, à instituição, mas ainda podem contribuir com seu valor histórico, cultural, o seu valor, né, de prova, que traz informações relevantes naquele documento. Então, de fato, ele tem que ser guardado de forma permanente, porque em algum momento, como já mencionado, a gente pode utilizar aquele documento. No arquivo permanente, os arquivos eles serão organizados através do arranjo documental e diversas técnicas serão empregadas, tanto para manterem aqueles arquivos legíveis, né? Eles vão ser
conservados, preservados ou restaurados, caso necessário. Bom, só finalizando, os arquivos permanentes, eles serão guardados de forma permanentemente se adquirirem um valor secundário, como nós já vimos, né? Ou seja, valores histórico e documental. Caso esse documento, em contrapartida, na verdade, serão eliminados caso eles não obtenham esse valor, né? Histórico ou documental, que tem um valor de prova, né? Ou informativo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Lembrando da nossa hashtag aqui, Fica em Casa Aprendendo, e até a próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Naiva, eu sou professor de Técnicas em Atendimentos e Serviços Jurídicos e hoje vamos dar continuidade à nossa aula, né, de arquivologia. Nosso assunto hoje é protocolo. Pessoal, mas antes de falar de protocolo, a gente precisa revisar nosso assunto da aula anterior. Nós falamos a respeito, né, da teoria das 3 idades, né, do documento, do ciclo vital dos documentos. Os documentos eles são classificados em documentos intermediários, documentos permanentes e documentos correntes, né? Os documentos intermediários são aqueles que de fato já cumpriram, aqueles documentos que cumpriram de fato o que prometeram, que são aqueles documentos que cumpriram a sua função, que já tramitaram, né? Que de fato foram resolvidos. Então aqueles documentos intermediários, eles passam para um arquivo e nesse arquivo eles vão esperar, né, o prazo precaucional. Após esse prazo precaucional, esses arquivos, esses documentos, de fato, eles vão ser reanalisados, né? Eles irão ser reanalisados e a pessoa vai ver se de fato vai eliminar aquele documento, se ele perdeu todo o seu valor, né? Ou se ele ainda tem um valor secundário, se ele tem valor, né, documental, histórico. Então, se aquele documento ele tem um valor documental, histórico, ele vai, de fato, ser recolhido para o arquivo permanente, né? Então, os arquivos intermediários, eles são subordinados ao arquivo permanente. Nem todo arquivo intermediário pode ser recolhido, né, de fato, para o arquivo permanente. A gente tem que ver se esse arquivo, ele, de fato, ele tem um valor secundário. De acordo com o seu valor secundário, ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Já os arquivos, né, correntes, são aqueles arquivos que acabaram de ser criados, que estão tramitando, que estão sendo muito utilizados, que estão sendo resolvidos, né? São muito utilizados no momento, né? E por causa disso devem ser mantidos no próprio setor que os utiliza, ou dependências, né, devem estar de fácil acesso àqueles documentos. Nessa idade, é natural que esses documentos eles circulem, né, entre os setores, as áreas envolvidas no assunto tratado, a fim de que sejam realizados, né, os procedimentos necessários para que aqueles documentos que haja uma resolução daqueles documentos, daquele arquivo, daquele processo. Essa circulação entre os setores, né, ela é chamada de tramitação. E para entrar, né, no assunto de protocolo, primeiro a gente tem que esclarecer algumas coisas a respeito da tramitação. Então, vamos lá. Bom, professor, existe alguma definição, de fato, né, para a tramitação? Lá na nossa biblioteca arquivística, a gente tem a definição de tramitação. A gente diz que é o curso do documento, desde a sua produção ou recepção até o cumprimento, né, da sua função administrativa. Também a tramitação ela também pode ser chamada, né, de movimentação ou de trâmite. Então, a gente tem aí essas 3 nomenclaturas para a tramitação. Bom,
podemos concluir que a tramitação, diante de posse dessas informações, a gente pode concluir, né, que a tramitação é o caminho, o curso, a trajetória que o documento percorre, né, desde a sua produção ou entrada na instituição até ser, de fato, efetivamente resolvido. Então, cada documento ele terá uma tramitação definida a partir do assunto de que ele trata. Então, quando aquele documento ele chega na instituição, né, irão verificar, de fato, qual é o assunto, para que, de fato, a gente possa definir o percurso que aquele documento, que aquele processo, ele vai percorrer. Imagine, por exemplo, vamos exemplificar essa situação para vocês. Imagine, por exemplo, uma solicitação de aposentadoria, né, lá em um órgão público. Aquela solicitação, ela irá tramitar a partir dos setores envolvidos, de acordo com o assunto, né? O recurso, ele vai para os recursos humanos, depois para o setor jurídico e após o setor financeiro. Então, ela vai tramitar nesses departamentos, nesses setores. É natural, né, que, principalmente nessas instituições, né, governamentais, que haja uma grande quantidade, um grande volume de documentos correntes, em tramitação, de fato, né, porque os documentos correntes são aqueles que, de fato, estão sendo utilizados, que estão tramitando, onde cada um segue o seu caminho, rumo à resolução de seus assuntos. Então, a partir daí, a gente já começa a entender a necessidade do protocolo. Mas, para a gente vai ver em específico, né, o porquê da existência do protocolo, do setor de protocolo, principalmente nas instituições governamentais. Bom, é possível concluir que determinados documentos, dentro da sua tramitação, passem, né, por outros órgãos diferentes. Então, quem de fato vai controlar essa tramitação desses documentos em outros órgãos diferentes? Por exemplo, um projeto de lei, né? Ele deve tramitar primeiro na Câmara, depois no Senado e termina lá na Presidência da República para de fato, né, para que de fato haja a sanção presidencial. Então, é de fato importante haver alguém que controle, um setor que controle essa tramitação, né, que de fato faça a classificação de acordo com o assunto, né, que atribua uma numeração ou um dado àquele documento, àquele processo, para que eu possa identificá-lo, para que eu possa rastreá-lo. Então, o setor de protocolo, ele é encarregado de tudo isso. É ele quem organiza, né, essas situações. Como aqui a gente pode ver no nosso material, é imprescindível que haja um mecanismo que permitam, né, controlar a tramitação dos processos de forma que seja possível acompanhar seus andamentos, evitando possíveis perdas de documentos durante a sua resolução. Então, o protocolo, ele fica também responsável por identificar essas perdas, né, desses documentos extraviados, ou esqueceram de anexar um documento a um processo. O documento, o formulário, o requerimento foi para determinado setor, e lá nesse setor esse documento desapareceu. Então, o protocolo ele deve, de fato, saber, né, aonde está esse documento, aonde aconteceu o extravio do documento. Essa atividade de controle, né, é o que chamamos de protocolo e deve ser implementada na idade corrente, como falamos, né, na idade corrente dos documentos, do ciclo da vida dos documentos. Para definir, né, as atividades do protocolo, tudo que entra na instituição, ela deve passar pelo protocolo, pois ele é a forma de controle de entrada, saída e movimentação da documentação. Então, toda a documentação que é criada, que é entregue no setor, no órgão, né, na instituição, ela deve, de fato, iniciar, né, ser entregue lá no protocolo, porque é ele que vai fazer esse controle, tá bom? Então, temos agora as atividades do protocolo. A primeira coisa a ser feita pelo protocolo, de fato, é o recebimento ou autuação, né, daquele documento. O recebimento é o ato de incorporar o documento à instituição, né? Então, você, de fato, está recebendo um documento, lá vai ser enviado por um órgão Y para o nosso órgão, né, o órgão X, e aquele documento ele vai ser recebido lá no protocolo, tá bom? Esses documentos, eles podem vir de dentro da instituição, né, de servidores que queiram enviar para outro órgão, né, um órgão X,
ou, na verdade, enviar para outras pessoas, né, instituições, ou de fora, esses documentos oficiais chegando pelo correio, encomendas, cartas particulares, malotes. Então, todo e qualquer documento que chegue à instituição, ela vai ser recebida pelo protocolo, né? Então, vão fazer o recebimento. Já a autuação, né, que também é conhecida como protocolização, é a ação que torna o documento recebido no protocolo, como parte de um processo. Professor, esse documento, obrigatoriamente, ele vai incorporar, né, vai ser incorporado a um processo? Sim, né? É outra forma de incorporação do documento na instituição, mas em um processo, né? Ou seja, em um ofício, ele não vai ser autuado, ele vai ser recebido, né? Agora, se aquele ofício ele está sendo enviado, de fato, para responder uma solicitação, né, do outro órgão, ele vai ser autuado, porque ele vai ser incorporado a um processo, tá bom? Então, sim, a autuação é feita em processos, né? A autuação também pode ocorrer durante a tramitação da documentação. Um documento ele foi recebido, está tramitando, mas ele precisa ser incorporado a um processo. Então, ele voltará para o protocolo, tá bom? E lá no protocolo ele será autuado. Quando documentos internos, isolados, passam a fazer parte de um processo administrativo, é justamente isso, né? Aqueles documentos, eles estão circulando, estão tramitando, né? Aqueles documentos correntes, e em determinado momento foi necessário incorporá-los a um processo. Então, ele vai ser autuado e não recebido, tá bom? Essa é a primeira atividade do protocolo. Todo documento que chega, todo e qualquer documento que chega lá, ou vai ser autuado, né? Ou vai ser recebido. Tá bom? O documento foi autuado, né, foi recebido, agora ele vai ser classificado. Lembra lá que lá no início a gente falou que os documentos eles são classificados de acordo com o assunto? Pois é, aqui nessa fase ele vai receber uma numeração, né? De acordo com o assunto, cada instituição tem uma numeração. Se o assunto é uma solicitação de aposentadoria, como foi o nosso exemplo inicial, aquela documentação ela vai receber uma numeração que o órgão adota, o 008. Então, todo documento a respeito de aposentadoria vai receber, de fato, a numeração 008, porque vão identificar o assunto, né? Aquela numeração, ela identifica o assunto. Bom, aqui, de acordo com o nosso material, classificar é colocar um código no documento, de acordo com o assunto que ele faz referência na instituição. Por exemplo, se um documento um contrato, né? Vamos dizer que foi enviado um contrato para a instituição, ele vai aplicar, né, o código 004. É lógico, é uma situação hipotética, tá bom? O protocolo, ele tem competência para abrir as correspondências, antes que vocês me perguntem, tá bom? Então, professor, como é que eu vou saber qual é o assunto se vem no envelope? Lá no envelope só tem o remetente e o destinatário. Bom, o protocolo, ele tem competência para, de fato, abrir, né, aquele envelope, verificar o assunto, classificar o documento de acordo com o assunto, tá bom? E depois, né, seguir o rito. Só assim, o assunto do documento, só, de fato, abrindo, né, o documento é que a gente vai saber, vai identificar, né, o assunto e classificar da maneira correta. Bom, nem todo documento ele pode ser aberto, tá bom? Nem todo documento ele pode ser aberto. Existem alguns documentos sigilosos, restritos, confidenciais, né? Ou particulares. Então, esses documentos, de fato, eles não podem ser abertos. Então, ambos devem ser recebidos e encaminhados. A gente não pode saber qual é o assunto do documento, então, aquele documento ele vai ser recebido ou encaminhado. Professor, mas se o documento for, né, um documento que serve para incorporar um processo administrativo, pessoal, ele vai ser encaminhado para o setor vai voltar para o protocolo para que ele possa, de fato, né, ser autuado. Então, é esse o rito. Ele vai para o setor identifica o assunto, né, faz a classificação, ele volta e ele vai ser autuado e não recebido. Ele vai ser incorporado a um processo, tá bom? A outra atividade feita pelo protocolo, na verdade, a terceira atividade feita é o registro.
aí a gente falou que os documentos, eles tramitam, né, entre os setores. E em determinado momento, o protocolo ele é responsável por essa tramitação, por saber onde está o documento, onde está o processo. Então, como é que eu faço essa identificação desse documento, né? Então, todo documento que chega, ele é recebido, classificado e agora ele vai ser registrado. Ele vai receber uma numeração, né? Ele vai receber uma numeração lá no sistema utilizado pelo órgão público ou pelo departamento, tá bom? Seja o sistema informatizado ou aquele velho sistema do caderninho de protocolo. Ele vai receber uma numeração, manual ou informatizada. Bom, um sistema manual é aquele famoso caderninho, como eu falei para vocês, é aquele famoso caderninho de protocolo, quase em desuso, né? Em toda a administração pública. Você vai lá, antigamente você ia na administração pública, em qualquer órgão público, você entregava um documento, você era anotado lá no caderninho de protocolo, o dia, a data, né, por quem de fato, a assinatura assinava lá que você estava entregando ou recebendo um documento, né? Esse caderninho de protocolo está quase em desuso, ou deveria de fato estar em desuso, né? Porque os sistemas informatizados, eles são muito mais ágeis, né? Você consegue identificar o documento, saber quem entregou, né? Mesmo não sendo do setor de protocolo. Bom, o sistema informatizado é um sistema digital feito para registrar tudo o que chega e o que sai da instituição, né? Então, o sistema informatizado, quando eu envio um documento para um setor, né? Eu já tenho lá registrado automaticamente o dia, a hora, quem de fato está registrando, quem está enviando, tá bom? Então, todas essas informações, elas já ficam registradas no sistema. E quando eu entrego o documento lá no setor, a pessoa que recebe, ele é responsável, né, por dar o recebido lá no sistema. Se ele não recebeu, eu vou saber que eu enviei e que ele não recebeu. Se ele recebeu, eu vou saber o dia, a hora, né, e quem de fato recebeu aquele documento. Então, eu consigo identificar, né, eu consigo saber aonde está o documento, aonde o documento esteve pela última vez, né? Aonde ele foi extraviado, né? Aonde ele sumiu. Então, com um simples clique, lá no caderninho de protocolo, não, eu teria que folhear, eu teria que, de fato, procurar aquela informação. E lá no sistema informatizado, eu apenas pego a numeração, o registro, né? A numeração do registro. Coloco lá a numeração do registro e consigo saber, né, toda a tramitação, de fato, daquele documento ou processo. Bom, é dado um número de registro, como a gente já falou, né, lá no registro, é dado um número de registro ao documento. Nesse momento, essa numeração é sequencial, né, que o documento recebe para que seja identificado dentro da instituição durante a tramitação. Então, essa numeração, ela é diferente. Reparem, ela é diferente lá da classificação. A numeração da classificação, ela serve para identificar o assunto, né? A numeração do registro, ela serve para identificar o documento. Então, é uma numeração sequencial e única. A lá da classificação, de acordo com o assunto, é uma numeração única, né? Para todos os documentos daquele assunto. É 004 para contrato, 008 para solicitação de aposentadoria. Então, de fato, né, a gente tem essa diferença. Bom, repare, né, que não estamos falando de classificação, como eu alertei para vocês, que também é um número, mas possui uma função diferente. Essa é a informação que o nosso material nos traz. A classificação, né, de fato, a gente pode exemplificar que ela identifica o assunto e atribui um número. Já o registro tem como objetivo registrar a ordem de entrada do documento na instituição, tá bom? Bom, já que o documento ele foi recebido, né, ou autuado, ele foi classificado, ele foi, de fato, registrado, então agora chegou a hora de enviar aquela documentação para o setor, né, responsável, para o setor destinatário. Agora você já recebeu, classificou, registrou e vai guardar o documento? Não. Então, você vai enviar para o setor destinatário, como já foi falado, porque o protocolo ele é somente um setor de passagem do documento. O ato de enviar um documento internamente para um setor, né, se chama distribuição.
Então, quando eu estou lá no protocolo, eu envio um documento para um setor, vamos dizer que é uma solicitação de aposentadoria, primeiro ela vai para o setor de RH, então eu estou distribuindo. Mas lembra lá daquele caso que eu falei que o determinado servidor queria enviar um documento para um órgão diferente, né, para um órgão Y? Então, quando ele envia, quando ele entrega esse documento lá no protocolo, esse documento ele é expedido, né? Ele é enviado para fora, né? É um envio externo. Já a distribuição é um envio interno, internamente do documento. Temos essa diferença. Bom, já fizemos a distribuição, né? De fato, já fizemos a distribuição, a expedição do documento. Agora aquele documento ele vai tramitar. Bom, já sabemos que a tramitação é o curso do documento, né? De fato, que ele vai seguir. Também chamamos de movimentação ou trâmite. Então, desde quando você recebeu o documento pelo carteiro, desde quando o servidor te entregou o documento para enviar para o órgão Y, o protocolo deve saber, de fato, aonde aquele documento está. Então, a gente viu, né, que o protocolo ele é responsável por essa tramitação. Então, a não ser que o documento seja eliminado ou arquivado, o protocolo sempre vai ser responsável, né, por essa tramitação. Enquanto o documento estiver sendo resolvido, o protocolo, de fato, vai ter essa responsabilidade, né, a respeito. Bom, a gente tem que aqui fazer uma observação, que a tramitação é o controle da movimentação. Como já vimos, a distribuição e expedição é o envio interno, né, internamente ou externamente, respectivamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje a respeito de protocolo, né, dentro do assunto de arquivologia. Utilizem a nossa hashtag Fiquem em Casa Aprendendo e até a próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.